Você que vai ficar, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Aleluia. Eu quero compartilhar, não sei se 3 ou 4 domingos, talvez 3 ou 4 domingos, eu quero falar sobre fé. E eu queria liberar essa palavra antes de começar esses estudos sobre fé. Se você crê, alguns milagres que há muito tempo você estava esperando, ele vai acontecer nesse mês, em nome de Jesus. A fé, ela vem pelo ouvir, mas não pode ouvir qualquer coisa, né? Essa vai ser uma outra palavra que eu vou dar também. A fé vem pelo ouvir, mas não pode ouvir qualquer coisa. A fé, ela é primordial para a vida do cristão. Ela é um princípio que Deus determinou para que todo cristão vivesse. O justo, o Filho de Deus, ele não pode andar por aquilo que ele vê ou pelas circunstâncias cotidianas, físicas, mundanas ou naturais. O crente, ele precisa viver no sobrenatural de Deus. E eu percebo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma arma tão poderosa, que é a fé, e muito pouco utilizada, ou mal utilizada, por não compreender o poder que há na fé. Então eu queria começar nesse domingo, né, sobre fé. E a gente vai caminhando aí, se der para terminar hoje, a gente termina esse estudo. Se não der, a gente vai caminhar pelo menos uns 3, 4 domingos falando sobre fé. Eu espero que você abra a porta do teu coração para que o Espírito Santo possa gerar fé em você, em nome de Jesus. Antes de pregar, eu estava no louvor. Deus me fez lembrar um texto. Eu vou até abrir esse texto. Pode deixar aberto você, Isaías 43. Eu vou ler 2 Reis, capítulo 13. Eu não queria, mas lembrei. Na verdade não queria, né? Não estava aqui no programado, mas quem manda é o Espírito Santo, então eu quero ler. 2 Reis, capítulo 13. Versículo 14. Diz assim: Eliseu, o homem de Deus, o profeta do Senhor, Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. E Jeoás era rei de Israel nesse tempo. E o rei foi visitá-lo. E chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra, os exércitos de Israel. Ele elogiou o profeta. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Repete comigo, fala assim: o profeta pediu para o rei buscar arco e algumas flechas. Ele obedeceu. O profeta obedeceu. Na verdade, o rei obedeceu. E em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Acredito que ele deve ter ficado por trás, com o arco empunhado, né? Se eu posso dizer esse verbo retesado, porque aqui era para, retesa o arco. E pôs as mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abra a janela. Alguém foi lá e abriu a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire a flecha. O rei assim o fez. E Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé. Repete comigo: esta é a flecha da vitória de Yahvé. Esta flecha é mais ou menos como você vê nos desenhos animados. Existia um poder nela, e quando atirou essa flecha, todos os inimigos assírios foram derrotados, certo? Existia um poder nessa flecha, e quando ela caísse lá, ia como uma bomba atômica, ia matar todos os inimigos do povo de Israel. Era assim? Não. O que o profeta está dizendo aqui? Creia.
Tenha fé na minha palavra. Creia que Deus é poderoso para derrotar todos os teus inimigos. Creia. E ordenou-lhe, o rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Javé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos, repete comigo, todos. Era para vencer todos os arameus em Afeque, serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. Eu não sei quantas tinha. Não sei se tinha 7 ou 10 dentro daquela aljava. Eu não sei quantas flechas tinha. Mas a palavra do profeta: pega as flechas. Irmão, se ele trouxe o arco e as flechas, ele atirou uma. Se eu peço para você, pega as flechas, o que você tinha que fazer? Pegar 2, 3? Aqui estavam lá. Quantas tinha, pastor? Eu não sei. Mas o profeta falou: pegue as flechas. E ele as tomou. Então ordenou o rei de Israel: agora bata nelas no chão, ou seja, atire ao chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. Golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. Interessante o versículo 19: o homem de Deus ficou muito triste, muito triste. E se irritou. Irmãos, existe um negócio que você precisa entender aqui. Pega as flechas e atire. Ele não atirou as flechas. Por que o homem de Deus ficou irritado, nervoso, entristecido com o rei Jeoás? Porque esse homem não estava entendendo a atmosfera, que a guerra se ganha pela fé, que as vitórias vêm pela fé, mediante uma palavra liberada. E ele se entristeceu muito e exclamou: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Era para acabar com todas as flechas que estavam aí. É para você crer com raiva, dizendo: eu vou destruir os meus inimigos e eu não vou desistir até ver isso acontecer. Ele arremessou ao chão e a golpeou por 3 vezes só. Era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo você iria derrotar a Síria e arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus apenas 3 vezes somente. Quem quer ter vitória completa aí? Creia nos seus profetas. Creia naquilo que vai ser liberado nesse mês. Não tenha dúvida. Mesmo que os teus olhos naturais não vejam a resposta, mas creia que a fé ela tem o poder de mudar as circunstâncias naturais da maneira sobrenatural. Feche teus olhos antes da gente começar. Começa a orar, fala: Deus, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram: aumenta a minha fé. Não é vergonha você orar assim. Ah, irmão, para, o diabo está acabando com você. O diabo está te levando ao desânimo, a falta de esperança. Você está desistindo de sonhar e de viver. Alguns estão desistindo do casamento, dos filhos. Deus manda dizer para você: não desista, apenas creia. Pegue a flecha da vitória e atire todas elas. Não pare em 1, 2 ou 3, mas receba todas as palavras sendo liberadas nesses dias sobre a sua vida, meu filho. Abre a sua boca, irmão. Você tem que ter fé. Você não pode ser um crente passivo esperando a gente liberar a palavra simplesmente, mas creia, abre a sua boca. Chore se precisa e fala: Deus, eu não estou sentindo que eu estou com fé, mas eu preciso exercer essa fé. Eu quero romper em fé. Eu quero trazer a existência até aquilo que não existe, aquilo que é impossível. Porque a tua palavra diz em Lucas 1,37: porque para o Senhor nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Espírito de Deus, aumenta-nos a fé. Ilumina a revelação da tua palavra. Nós precisamos tanto dela.
tanto, 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 tanto. Ah, Espírito, não deixa perder essa palavra. Oh, Senhor, joga adubo nesses corações duros, Senhor. Esse terreno duro, Senhor. Tem homens e mulheres aqui, Senhor, com o coração muito duro, Pai. Primeiro vem com a tua água, depois com o teu adubo, para que essa palavra, essa semente lançada, possa cair nesse coração, ela venha morrer e a frutificar, Senhor. Venha produzir fé, porque fé é um fruto do teu Espírito. Aleluia, aleluia. Nós estamos vivendo um novo tempo como igreja. Aqueles que entendem isso podem entrar debaixo desse mover, irmão. Senão você vai perder a onda. Há um tempo determinado de Deus para nós, para essa casa. Foi 8 anos de muita conquista, de muita bênção. Mas há um tempo de superabundar da graça de Deus, do poder de Deus, de experiências profundas com o Espírito. Se você quiser saber mais disso, procure o seu líder e fale para ele. Fala: eu quero entrar nesse novo tempo. Ele vai te ensinar como você vai entrar. Ele vai te mostrar algo especial que nós líderes, nós entendemos e entramos nesse novo tempo ontem. Todos que querem, procure o seu líder e ele vai te dar as coordenadas como você deve fazer. Amém? Isaías 43. Oh, Jesus. Mas agora, versículo 1 a 3. Mas agora, assim diz Yahvé, o Senhor, né? Que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Repete comigo: não temas. Vira para o seu irmão e fala assim: não temas, irmão. Vira para o outro e fala assim: não tenha medo. Porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu vou repetir, você repete comigo. E quando dizer a palavra Jacó, você põe o seu nome. Quando for Israel, você põe o seu nome de novo. Vamos lá. Mas agora assim diz Yahvé, que te criou, ó. Fala mais alto teu nome, eu não escutei daqui. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó, e que te deu forma, ó. Não temas. Não temas as más notícias, não temas aquilo que está sobrevindo sobre você. Não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Cuxa, a Etiópia e Sebá por ti. Aleluia. Pai, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu te peço, não seja mais uma palavra, não seja mais um culto. Chegou o momento de ouvir o pastor falar. Não, Deus, Espírito Santo, fala aos corações de maneira profunda. Espírito Santo, não tenho nenhuma pretensão aqui da minha performance para tocar os corações, não há nenhuma pretensão minha. Eu sou apenas um colaborador teu. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que o teu nome seja glorificado e o teu povo saia daqui com uma fé que vai transportar montes, que vai atrair a tua presença, que vai liberar milagres, respostas de orações. Injeta fé nesses corações, Espírito Santo, através de ouvir a tua palavra. Eu te peço, abra os ouvidos espirituais deles agora. Abra os olhos para que eles possam ouvir e ver o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Uma das maiores crises dos cristãos é entender a bondade de Deus quando a gente passa por crise. O Espírito Santo já começou a dirigir no primeiro texto bíblico, quando o Luciano começou a ler. Porque o Senhor é bom, não é? O amor dele é leal.
E você sabe que Ele é bom. Quantos sabem que o Senhor é bom? Em todo tempo. E em todo tempo, Ele é bom. Eu sei que você sabe. Mas uma das maiores crises é você entender isso quando você está passando por tempestades. Quando você está passando por crises financeiras, crises conjugais, problemas com os filhos, problemas de saúde grave na família. Quando tem uma notícia adversa. Quando o vento é muito forte contra o seu barco. É difícil crer que Deus é bom. Uma coisa é você falar, uma coisa é você saber, a outra é você crer nessa palavra e descansar nesse momento. E eu vejo que o cristão entra em crise nesses momentos. Há justamente nesse momento uma luta entre o que a Bíblia diz e o que você está vendo com os seus olhos naturais. Você não vê perspectiva, você não vê uma saída. E aí você entra em crise. Aí entra a apatia, o desânimo, é tudo que o diabo quer. Que você desanime. Que você tire os olhos dele e comece a olhar as circunstâncias. E aí com certeza a circunstância sempre vai ser maior do que o teu Deus. É o que você acha, não que é a realidade. Mas é porque você tira os teus olhos e você começa a crer mais nos problemas, nas dificuldades, nas situações que é irreversível aos olhos humanos, e é mesmo. E aí você perde a sua fé. Alguns crentes, alguns cristãos, e alguns estão aqui nessa manhã, que já perderam a fé. Estão vindo na igreja porque acho que ainda tem um alento ainda, talvez tenha uma esperança, um pontinho. Mas a fé mesmo já perdeu. Desistiu de buscar intensamente a Deus. Na verdade ele vem para ver se alguém toca nele, ou alguma oração, e aí faça alguma coisa por ele, mas ele mesmo não tem condição de ir e tomar posse pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Deus diz assim: o meu justo, os meus filhos, que foi justificado por mim, o meu justo, ele vive pela fé, ele viverá pela fé. Não tem como um cristão não viver pela fé. A fé é um princípio primordial na vida de todo crente. E tem muitos que acham que vão chegar até o fim vivendo sem fé, com essa apatia, com esse desânimo. Irmãos, eu quero te dar uma triste notícia: você não vai chegar até o fim sem fé. Você não vai receber a coroa da vida que está prometida para todos aqueles que amam a Deus, porque é a fé que te leva até lá. É a fé que faz você não parar no meio do caminho. A parte B do versículo 38 de Hebreus 10 diz: mas se retroceder, Deus manda dizer: eu não me agradarei de vocês. O meu justo viverá pela fé. Mas se você retroceder, se você desanimar, se você parar no meio do caminho, Deus não tem prazer em você. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Um crente sem fé traz tristeza para Deus, não traz alegria. Um pai que vê um filho desanimado, um pai que fica incentivando o filho: vai filho, você consegue, você tem essa capacidade. Ele fala: não tenho, não tenho. O que acontece com o coração de um pai? A não ser se entristecer. Eu vejo que Deus tem se entristecido com muitos crentes, muitos cristãos, que parou de crer. E isso é um atestado que você mostra que você não acredita que está escrito nessa palavra. Que esse Deus é o Deus do impossível. Ele traz à existência as coisas que não existem. Nada é impossível para aqueles que creem num Deus todo-poderoso. Nada. Você pode perder tudo nessa vida, meu irmão, mas a única coisa que você não pode perder é a fé. Agora tem crente que ele: se eu perdi a fé, mas se eu não perder dinheiro, não perder minha saúde, tá bom já. É incrível, mas como tem crente assim? Está trocando os valores. Irmãos, eu não liga para o meu choro não, que eu estou sensível igual mulher na TPM, eu acho. Eu estou meio aleluiado esse tempo. Depois do aniversário da igreja, daquilo que Deus falou com a gente, desse novo tempo, eu estou meio
falei, Deus, me dá mais, eu sou um homem, deixa eu ficar mais firme aqui, né? Mas não está fácil segurar, irmãos, sabe? A presença de Deus está sendo muito gostosa dentro de mim. Então me aguenta aí, chorar. Eu falo, Deus, chorar vai sair coisa do nariz, aqui eu tenho que estar limpando na frente de todo mundo. Mas eu não estou me controlando. Sei que Deus, Ele está visitando essa casa com muito poder. Está liberando o poder dele sobre nós tão grande. E eu vou alcançar tudo que Ele tem para mim. Quem quer? Quem quer? Eu gostei desse eu também. Aleluia. Aleluia. Tem crente que se perder a fé não tem problema. O que não pode é perder o dinheiro, perder o emprego, perder os filhos. Mas o que você não pode perder é a fé. É a fé que vai te levar a receber a tua coroa. Você não pode entrar no estágio da sua vida onde você está decepcionado com Deus. Eu não quero fazer essa pergunta, mas tem alguém decepcionado com Deus aqui? Não precisa levantar a mão. Tem gente que não tem coragem de falar. Mas tem tanto crente decepcionado com Deus, como se Deus estivesse errado com você. Ou se Ele prometeu e não cumpriu. Eu quero dizer para você que Deus não chega atrasado. Se foi Ele que prometeu, vai se cumprir. Se não se cumprir a promessa, vai se cumprir o propósito. Porque teve muitos cristãos fervorosos como Abraão, ele morreu muitas vezes sem ver todas as promessas. Ele não viu a sua descendência, mas aconteceu a promessa e cumpriu depois. Mas ele morreu crendo na promessa. Existia fé no coração dele. Tem crente que está sobrevivendo. E aí, irmão, como é que você está? Tudo na paz? Ah, estamos indo aí. Estamos levando. Essa pessoa está cheia de fé, né? Só se for fé no inimigo. O inimigo adora quando os crentes ficam falando, sai da sua boca essas palavras malditas. Estou levando. Olha, está insuportável essa vida. O diabo tem conseguido distorcer a compreensão da fé. E por isso que eu quero falar nessa manhã. Pastor, você não começou ainda? Não, começando agora. Os dois lados da fé. Porque o diabo tem conseguido distorcer essas coisas. Você precisa entender que existem dois lados da fé. Repete comigo, fala assim, o lado de fora e o lado de dentro. Você precisa entender que a fé, ela precisa ser ativada primeiro do lado de dentro. Depois o lado de fora vai mudar. E muitos crentes não entendem isso. E o diabo tem conseguido distorcer. Por quê? Porque ele está preocupado para as coisas mudar aqui fora. Mas enquanto não mudar aqui dentro, não muda as circunstâncias exteriores. E por isso você fica decepcionado com Deus. Deus não é homem para mentir. Deus não engana ninguém. Deus é justo e verdadeiro. Sempre foi. Não existe variação, não existe sombra de mudança em Deus. Ele é fiel em todos os seus propósitos. Isaías 43, versículo 12 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama vai arder em ti. Entenda o que está dizendo esse versículo. Não está dizendo, olha, não temas, você não vai passar pelas águas, você não vai ter que andar sobre o rio, você não vai ter que passar pelo fogo. Não é essa a promessa. É quando passares. É diferente, meu irmão. Tem gente que quer buscar a fé para não ter problema. A fé é diferente. Quando passares pelo problema, pela crise, pela tempestade, eu estarei contigo, diz o Senhor. A bênção é Deus e não falta de problema. É uma promessa. Quando passares, Deus te chama pelo nome. Eu te formei, ó André. Eu te formei, ó Tiago. Eu te chamei pelo nome, Rodrigo, Eberti, Helder. Eu te chamei pelo nome, igreja. No universo tão grande, eu te chamei. Eu conheço você pelo teu nome. Você é importante para mim. Mas o princípio de ver os milagres acontecer é a fé. Irmãos,
As promessas de Deus, eu acho que a grande parte das promessas de Deus, ela é condicional. Ela não se cumpre automaticamente porque foi liberada por um profeta ou por um pastor. Quanto tempo nós demoramos, pelo menos eu, né? Quantas profecias foi liberadas sobre a minha vida, sobre nós, nosso ministério. Tu vai ser uma luz lá naquela tua cidade. Você vai ser como Boaz, com as mãos cheias para poder oferecer para o povo. Eu vou te fazer grande porque tem um propósito. Eu falava, amém, vai acontecer. Amém, vai acontecer. Que amém vai acontecer. Se eu não tomar posse, se eu descer para o meu coração e começar a agir nessa situação, não vai, irmãos. E muito crente passivo, aí ora por mim, porque eu estou fraco, eu preciso. A fé está dentro de você, ativa isso, meu irmão. Ah, mas o fogo está grande. Mas Jesus pode estar com você aí no meio do fogo. Ah, eu estou afogando. Mas Jesus prometeu que Ele estaria com você até a consumação do século. A bênção está Jesus com você. E não ter problemas. Eu nunca vi um cristão orando essa promessa de João 16:33. Quantos querem orar essa promessa? Vocês não sabem qual é, vocês vão se arrepender. Põe aí para eles verem, vamos ver. Eu vou perguntar quando vocês estiverem lendo. Na hora que vocês lerem, eu vou falar de novo. Quem já orou essa promessa? No mundo tereis aflições. Deus, eu quero a minha porção de aflição desse dia. Oh Senhor, como eu quero ser afligido nesse dia. Quem já fez essa oração? Alguém já pediu essa promessa? É promessa. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É para ter paz ainda, olha só. Ninguém orou? Mas que crente nós temos aqui? Que classe de crente nós temos aqui? É uma promessa. Pastor, essa promessa não precisa pedir, ela já vem automática. Essa vem automática, não, irmão? Essa é daquelas que se cumpre já. Mas é uma promessa, neste mundo tereis aflições. Bom, mas a coisa linda está depois, contudo, fica tranquilo. Não tenham medo. Não temas. Tenham ânimo, coragem. Porque eu venci o mundo. Se você estiver em mim, vocês também vão vencer. Mas você está orando para não ter problema. Eu não estou fazendo apologia aqui da tristeza, do sofrimento. Não. Para com isso aí, meu irmão. Para que não cola. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu estou dizendo que você tem que aprender que existe dois lados da fé. E muitas vezes a fé não vai livrar a gente da fornalha. Muitas vezes não vai livrar do afogamento. Ou de estar afundando, melhor dizendo. Mas vai nos livrar dentro da fornalha, no meio do rio. Deus quer ativar fé em homens e mulheres aqui que já estavam bem pequenininhos. Você precisa entender. Não é que você não vai passar problemas, ou tempestades, ou crise. Mas a promessa é que quando você passar, Deus estará com você. Salmo 34, versículo 19, Davi também disse, olha, muitas são as aflições do justo. O homem segundo o coração de Deus, que confiava em Deus. Ele diz, olha, muitas são as aflições do justo. Mas em todas elas, Deus nos livrará. Muitas são as aflições. A fé, irmãos, não é só para ser livre das aflições, mas é no meio das aflições, Deus vai nos livrar. Antes que a fé mude as circunstâncias externas, exteriores, o lado de fora, ela precisa mudar o lado de dentro. E essa é uma luta constante no meu coração. Eu não estou simplesmente falando para você. Primeiro Deus falou comigo, a pregação foi para mim, eu estou recebendo ela de novo. Porque muitas vezes os temores internos nos atrapalham a exercer fé para mudar as circunstâncias externas. Por isso que o título dessa mensagem é os dois lados da fé. Existem dois lados, irmãos. E o justo, ele tem que viver por fé, por visão, e não por aquilo que ele está vendo, o lado exterior. A fé, repete comigo, a fé precisa ser ativada primeiro aqui dentro. Quantos creem nisso? Então bate no seu peito e fala, a fé vai começar a ser ativado aqui dentro, em nome de Jesus. Fala, eu creio, em nome de Jesus. Começar hoje,
Eu ativo hoje. Aleluia. Eu ativo hoje também. No coração que prevalece o medo, a fé desaparece. Repete comigo: o coração que prevalece o medo, a fé desaparece. Põe o dedo de profeta na vida do seu irmão e fala assim: olha, se o teu coração estiver cheio de medo, a fé desaparece. Irmão, não tem como fé e medo andar no mesmo coração. Não tem como viver junto no dentro do seu coração fé e medo. Não tem, não tem. Não existe essa possibilidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que eu não vejo, mas está ativando aqui dentro. É aqui dentro que tem que ser ativado. Hebreus 11:1 fala essa definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ela é a convicção. Mais do que certeza, essa palavra convicção para nós no português dá mais do que certeza. Das coisas que eu não vejo. Então a fé precisa ser ativada dentro de você. E a fé não é presunção. Também já estou emendando um monte de pregação, depois ela vai repetindo, não tem problema. Porque tem muito crente presunçoso. Não, eu vou. E dá com a cara no muro. Você não pode ir naquilo que você acha. Você tem que ir mediante a palavra de Deus. Se a palavra diz, se Ele falou, você pode ir porque vai acontecer. Nem sempre a fé muda as circunstâncias exteriores. Nem sempre. Mas sempre precisa vencer o medo interior. Sempre precisa. Às vezes a fé não vai mudar as circunstâncias. Às vezes a fé não vai mudar. Mas o que vai mudar é você. E você vai enfrentar aquelas circunstâncias. E no final você vai sair aprovado. Porque é uma prova de Deus. Você não vai se desestabilizar. Você não vai ficar horrorizado. Não vai ficar desanimado, apático, em pavor. Alguém já passou um susto muito grande que entra em pavor, você perde até os controles? Alguém já passou um susto assim? Ou de um acidente, ou de ver alguma coisa, ou um boi correndo atrás de você, alguma coisa desse tipo, pitbull vindo, você não sabe, você corre, você fica meio, Tem muito crente assim, porque o medo está tomando conta, e eu quero profetizar que esse medo vai sair, e vai entrar a fé, e você vai continuar caminhando, até chegar ao propósito que Deus estabeleceu para você. Não pode parar, não pode ter medo. Tem na Bíblia escrito 365 vezes, não temas. Eu confio naquele que já pesquisou, não vou pesquisar. Vamos falar para ficar gravado. Alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Quem vai morrer de fome é o seu medo hoje, em nome de Jesus, amém? Aumente a sua fé, aleluia. Não temas. Olha que interessante. Jairo foi até Jesus, e sempre quando Jesus estava, existia poucas pessoas em volta de Jesus, certo? Uma multidão. E falaram isso para Jairo, né? O chefe lá da sinagoga, um homem bem conceituado, e ele, pode tirar daí, irmão. Esse negócio agora eu vou contar também agora. E chegou falando que a filha dele estava muito doente, uma doença para a morte. E Jesus falou que iria lá. Mas é difícil caminhar com a multidão, né? Demorou um pouco. E além de demorar um pouco, chegou uma mulher que há 12 anos, a filha de Jairo tinha 12 anos e estava morrendo, uma criança. E uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Mas ela teve uma fé tão grande, que ela teve que enfrentar os complexos e os problemas de uma mulher sair, primeiro para tocar em alguém, segundo, naquele tempo, né, de hemorragia, jamais poderia sair para a rua. Eu não sei o que ela fez, tanto de pano que ela embrulhou nela. Mas ela falou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E naquela multidão, essa mulher conseguiu se infiltrar. Eu não sei, devia ser uma mulher para muitos antipática. Pô, você não desconfia que nós estamos aqui faz tempo, você já chegou, você quer sentar na janelinha junto com o mestre? Não se importou se os outros estão falando sem inconveniente. Mas ela falou, a minha fé
minha fé vai levar o meu milagre, porque eu creio nesse Jesus. Se eu preciso tocar. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: alguém me tocou. Acredite. Lembra, quem pode entender a cara de Pedro nesse momento? Quem consegue poder visualizar a cara de Pedro? Tem uma multidão. Você vai falar que alguém te tocou? Hã? Quem pode imaginar a cara de Pedro? Eu lembro de Jesus. Você está de brincadeira, né? Como alguém te tocou? Não é uma não, várias. Não, alguém me tocou com fé. Tem muito crente tocando em Jesus sem fé, não vai virar nada. A fé faz Jesus parar, porque Jesus estava a caminho. Jesus quer parar do seu lado hoje. Será que tem homem e mulher com fé que pode fazer Jesus parar do seu lado, para mudar as tuas circunstâncias hoje? Aí nesse meio, chegou alguns da casa de Jairo, foi o texto que a gente leu. Ó, não perturbe mais o mestre, deixa Jesus aí, porque a menina já morreu. Aí o que Jesus falou para ele? Não temas, não tenha medo. A palavra não temas é essa: não tenha medo. Se creres, você vai ver a glória de Deus. Chegou na casa de Jairo, para correr, senão não vai terminar isso hoje. A Bíblia diz que estavam cheios de gente chorando, lamuriando, murmurando. Sabe o que Jesus fez? Tira esses murmurentos aí. Tira todos. Só vem o pai e a mãe, e os discípulos vêm comigo. Tem vez, você tem que tirar os murmuradores da sua volta. Esses pessimistas que estão ao teu ouvido falando: não tem jeito, não vai mudar, a situação do Brasil não muda, Fernando Lopes não muda, nada muda. Tem momentos que você vai ter que tirar para exercer sua fé. Vai ter que tirar essas pessoas. E eu estou falando de pessoas que são crentes, amigos. Está entulhando a sua fé. Tem momentos que você vai ter que tirar isso. Oh, por favor, não quero ouvir você. Eu quero ouvir o Espírito Santo que Ele tem para falar comigo. E Ele vai falar: ali está comigo, levanta e anda. E aquela menina foi ressuscitada. Tem que crer. Se Jairo fala: não, Jesus nem vai na minha casa, não precisa mais, já morreu. Se Jairo impede, fala: não quero que o senhor vá mais, e começa a murmurar também, a reclamar, perderia o milagre. Quantos crentes estão perdendo o milagre? Porque em vez de ter fé, se entrega às circunstâncias exteriores, morreu, já acabou. Deus pode ressuscitar. Deus falou para Marta também: não temas. Não, mas já está morto, fedido 4 dias. Não temas, se creres verás a glória de Deus. Ainda que morra, viverá eternamente. Precisa crer, meu irmão. Ou nós somos cristãos ou não. Diferencia um cristão do mundo é a sua fé. Se não tiver fé, você está no mesmo barco do mundo. Não temas, não temas. A fé nem sempre produz resultados exteriores de imediato. Eu não vou ler Hebreus 6, de 12 a 15, fala de Abraão. Nem sempre muda de imediato as circunstâncias. Irmão, você sabe quantos anos demorou quando Deus prometeu para ele um filho? A promessa, você sabe quantos anos? 25 anos mais ou menos 25 anos. Agora tem crente que quer as coisas imediatamente. Eu preciso ler Hebreus 6, põe para mim rapidinho, Hebreus 6, 12 e 15, fazendo um favor. Porque existe algo especial nesse versículo. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, repete comigo, fé e paciência. Irmão, fé e perseverança, a paciência está ligado. Fé e apressadinho não está certo. Os apressadinhos não têm fé.
Uma vez eu escutei alguns falando, a oração da fé é aquela que ora e acontece, não precisa orar a segunda vez. É mentira. Eu não acredito nessa palavra, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E Jesus deu aquela parábola daquela viúva insistente. Então eu não acredito não. Tem que continuar crendo, tem que continuar exercendo a sua fé e orando a Deus. Por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida, versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior, quem jurar, jurou por si mesmo. Não tem ninguém maior que Deus. Deus não precisava falar isso, mas ele falou, eu juro por mim mesmo. Eu sou fiel para cumprir, Abraão. Fica tranquilo. Versículo 14, dizendo, esteja certo, te abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Versículo 15, e foi assim que depois de esperar, repete comigo, esperar, pacientemente, não é esperar reclamando, não é esperar murmurando, não é esperar sem fé. A paciência está ligada com a fé. Então aqui podia dizer, esperar com fé, pacientemente. Abraão alcançou a promessa. Está muito apressadinho, meu irmão. Vira para o seu irmão que talvez ele vai escutar mais você do que eu. Fala, está muito apressadinho, calma. Fala assim, Deus não chega atrasado não. Quantos creem? Pode falar amém. Deus chega no tempo certo. Mas para aqueles que têm fé. É para quem tem fé. Não é para murmurador que vai morrer no deserto. Repete comigo, antes de mudar. Mais forte, com fé, fala, antes de mudar as circunstâncias do lado de fora, vai ser preciso mudar a minha atitude aqui dentro. Você não pode ver pelas circunstâncias. O justo vive pela fé. O meu justo vive por fé, por visão e não por vista. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Mateus 14. Versículo 22. Imediatamente após Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Repete comigo, fala assim, imediatamente Jesus obrigou, compeliu, ordenou. Olha a minha cara. É anagcazo no grego. Jesus anagcazo. Ele forçou os discípulos. Ele empurrou os discípulos. Ele obrigou os discípulos. Vai entrar nesse barco, porque tem tempestade aí na frente. Que Deus é esse? É o Deus que ensina que Ele comanda até a tempestade. Isso é para semana que vem, mas só para dar uma pincelada. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas. Jesus sabia que eles iam enfrentar a tempestade ou não? Ou pegou Jesus de surpresa? Lá a hora que ele estava orando, o pai falou para ele, os discípulos se jogou numa fria, sem saber, Jesus, estão lá sofrendo na tempestade. Será que aconteceu isso, irmão? Não aconteceu não. Ele sabia. E Jesus empurrou, você vai entrar aí, Pedro. E os outros também. De repente eles devem ter olhado, porque na verdade, era este mar, este rio, na verdade, ele tinha momentos meio turbulentos, porque estava no meio de alguns montes. Vinha vento e a coisa ficava meio... De repente eles já estavam entendendo alguma coisa, mas por isso que a Bíblia relata, fala que Jesus insistiu, obrigou eles a entrar. Porque a tempestade é a escola do crente, aleluia. É a prova se tem fé ou se não tem. Para amadurecer a sua fé, para aumentar a sua fé. A gente pode ver, vou continuar lendo. Todavia o barco já estava longe. Agora na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram,
é um fantasma. Irmãos, quando a pessoa está com medo no coração, até Jesus vira fantasma. É verdade. A Bíblia diz que quem estava andando indo até eles, e eles falaram que era quem? Porque eles estavam com medo. Tem muita gente no meio da tempestade e Jesus está vindo falando alguma coisa. Não, não, essa voz não é de Deus. Porque o medo impede você ouvir a voz de Deus. O medo gera um pavor dentro de você que você perde a estribeira. E aconteceu isso com os discípulos. É um fantasma, gritaram de medo. Você imagina o grito que eles não deram, irmão? Quem não ia gritar? Levanta a mão. Talvez alguns não iam porque nem ia conseguir. Você imagina, irmão, no meio, andando por sobre as águas. Mas o que eu acho interessante, Jesus imediatamente, não deixou ele sofrer muito, só um pouquinho para poder aprender. Imediatamente Jesus lhes disse: tem bom ânimo, ou seja, não tenham medo. Esse não tenha medo, não ter mais, é pobeu, se é assim que fala, ou fobeu, é P-H-O-B-E-O. Não se põe em fuga, não se jogue no mar, queira sair nadando, não se desespere, essa é a palavra não temas. Não deixe tomar de terror o teu coração. Jesus falando, calma, não faça nenhuma besteira, porque o medo faz a gente fazer besteira, faz ou não faz? Outro princípio, o crente que está no centro da vontade de Deus, pode passar por tempestade? Não só pode como deve, porque eles estavam no centro da vontade de Deus, não dá. Obedeceu, mesmo que foi meio forçado, mas obedeceu ou não obedeceu? Tem crente que é igual o Jonas, está sofrendo tempestade por desobediência. Deus mandou ir para lá, ele foi para cá. Então bem feito, desculpa. Mas é mesmo, porque se não tiver tempestade, você não vai mudar a tua rota. Então se você está sofrendo como Jonas, uma tempestade por causa de Jonas, que foi desobediente, se arrependa, meu irmão, antes que o peixe engula. Pastor, eu queria dar uma voltinha de carona num peixe. Cuidado. Mas o crente, no centro da vontade de Deus, também pode passar por um momento de tempestade, não tem problema. E a gente vê aqui que os discípulos tiveram dois grandes medos. Primeiro, que o vento e a água estavam entrando no barquinho. Segundo, por causa do fantasma. Quando a gente está com medo, irmão, parece que tudo vai acabar. Parece que todas as promessas, parece que tudo que Deus diz, a gente não escuta mais a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você, não temas. Jesus é o nosso advogado, Ele está intercedendo ao nosso favor. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo a tua tempestade. Ele está vendo a tua crise. Ele está chegando. Não tenha medo, apenas tenha fé. Interessante que não parou aí essa história, coisa mais linda. Então Jesus respondeu, versículo 28, ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Repete comigo, quando passares pelas águas, não te afogará. Eu não sei se Pedro nesse momento estava cheio de fé, ou era melhor estar perto de Jesus do que no barco, porque a tempestade ainda não tinha passado. Não sei, não quero julgar Pedro de maneira alguma, mas Jesus disse para ele o quê? Vem. Tem alguém aqui nessa situação que iria? Os sanguíneos pelo menos iriam. Os sanguíneos, os fleumáticos talvez não, né? Talvez fosse seu Deus, é tu mesmo. Só dá uma paradinha de balançar o bote agora, né? Mas os sanguíneos talvez iriam. Vem, tô indo, hein? O Senhor que disse. Deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de quem?
de Jesus. Sob uma palavra, ele andou sobre as águas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você não vai afundar. Se cumpriu Isaías 43. Mas aí, irmãos, podia ter parado aí a história. Todavia, Pedro tirou os olhos de Jesus. A Bíblia diz, todavia, olhando, reparando a força do vento, teve medo. O medo vai te afundar. A fé faz você andar por sobre as águas. Ah, pastor, isso aconteceu lá. É só para... Irmão, para, irmão. Ah, então eu vou tentar andar. Vai tentando. Quem sabe um dia você consegue. Mas só se for pela palavra do Senhor. Ele teve medo. O medo vem da onde? Aqui de dentro. Ficou tenebroso. Ele falou, jamais um homem pode andar sobre as águas. Ainda mais num vento forte desse. Se o barco que é para andar sobre as águas está afundando, quem sou eu? E começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-lhe e disse, homem de fé, só você andou sobre as águas. Foi isso que falou? Irmão, tinha que falar, pelo menos, dar um crédito para esse homem, né? O único que andou, além de Jesus. O que Jesus falou para ele? Homem, eu quero fazer uma oração nessa manhã, Deus. Deixa eu começar com essa pequena fé. Hã? Quem quer começar com essa pequena fé? Já dá para andar sobre os rios. Porque a gente fala, mas Pedro teve medo. Realmente, ali Jesus estava fazendo ali um trabalhar com eles. Porque eu vou falar depois da primeira vez sobre as águas. Uma outra tempestade. Só que nessa Jesus já estava no barco, já estava dentro. Então nessa, os discípulos já tinham que ter fé. Eles não tinham que estar daquela forma. Quantas vezes o crente já passou por situação que Deus livrou, mas vem uma nova, ele se desespera de novo. Esse mês é um tempo de amadurecer a sua fé, de crescer na fé, de ser estável na fé. Repete comigo, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Chama alguma arderá em ti. Aleluia. Daniel capítulo 3. Oh Jesus. Então Sadraque, versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Porque o decreto era o seguinte: tem que se dobrar diante do rei, servir uma estátua, servir ao rei. Eles falaram: nós não vamos servir nenhum outro Deus, e nenhum outro rei, e nenhuma estátua. Nós não vamos servir. Se vocês não servir, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo, no meio do fogo. Ele falou: fica sabendo vocês, nós não nos dobraremos. Pode jogar a gente na fornalha. Se Deus quiser, Ele livra a gente dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, a gente vai do mesmo jeito para essa fornalha. Isso é fé ou não, irmãos? Oh, mas fé que vai para dentro do fogo? É fé. Não temas, eu sou contigo. Se passares pelas águas, se passares pelos rios, não vai te afogar, não vai causar dano. E pelo fogo, chama alguma vai arder em você, você não vai ser queimado. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido. Eu quero que você saia daqui com tanta fé que o diabo vai ficar endiabrado, mais ainda.
pela fé que você vai sair daqui. E se ele te entrar na frente, a hora que você sair do culto, a primeira situação, você fala para ele sair da frente. Se ele não sair, você pisa na cabeça dele, em nome de Jesus. Se sair dali, tiver um mar para você enfrentar, se não tiver fé para passar por cima, pelo menos para pisar, e o mar vai se abrir, e você vai passar seco. Essa é a fé. Fica sabendo, ó Satanás, que eu saio daqui hoje com a minha fé no Deus do impossível. Aquilo que não é possível aos homens, tudo é possível ao Deus que eu creio. Versículo 20: ordenou que alguns guerreiros dos seus exércitos que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. E em seguida os 3 homens, trajando os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados, presta atenção, foram amarrados e atirados na fornalha agora, ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os teus inimigos que estão te jogando para a fornalha, é eles que vão ser queimados, se você tiver fé. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Então, não dá para você falar que esse fogo era um fogo de mentirinha, porque os soldados foram todos mortos, sem estar dentro, só o calor, só de jogar eles, morreram antes. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isso, dá uma olhada naquilo. Não há 3, há 4 homens, e não estão amarrados, eles estão desamarrados lá dentro, e nada sofreram, estão ilesos. E o 4º homem é parecido como filho dos deuses. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, chama alguma arderá em ti, diz o Senhor. Se você está sendo queimado, é porque Deus não está com você, porque você não tem fé para crer que Deus está com você. Aleluia! A promessa que não vai ter fogo, que não vai ter rio, que não vai ter água, que não vai ter tempestade, que não vai ter tribulação. Mas a promessa é: eu estarei contigo. Nenhum mal vai acontecer com você. Aleluia. A única coisa que vai queimar são as amarras que o diabo colocou em você. Só aquilo que o diabo arquitetou contra você vai reverter em bênção para você. Eu quero terminar dizendo que a fé anula o poder do fogo. A fé precisa te levar a não se dobrar diante das tempestades, das crises, dos problemas. Essa manhã é manhã de você se levantar em Deus, não se prostrar diante dos problemas. A tua fé tem que se apoiar no caráter de Deus. Repete comigo, fala: minha fé tem que se apoiar no caráter de Deus, na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é a verdade. João 17:17 diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso aqui é a verdade. Ela é verdade. Não é um conto de fadas nem histórias bonitas. Ela é a verdade. Ele tem poder para mudar suas circunstâncias, mudar sua casa. Mas tem aqui fé e paciência. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12. Por esta razão eu sofro também essas coisas, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso, todo poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É pela fé que Deus vai operar.
Aleluia. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Se tem alguma coisa que você tem que se apoiar, é na palavra e no caráter de Deus. Deus é fiel, Deus é justo. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelas águas, posso passar pelos rios, posso passar pelo fogo, porque eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele estará comigo. Se Ele prometeu que estaria conosco, é porque Ele está. Pastor, mas eu não estou vendo, é porque está faltando fé. Quero chamar o ministério aqui. Eu quero dar um exemplo, irmãos. Mais recente. Onde Deus me levou a exercer essa fé, que não olhei as circunstâncias exteriores, que estava feia. Foi no dia da marcha de oração que nós fizemos. Eu não sei você, mas quem está na frente de um trabalho, a responsabilidade é grande. E o diabo tentou de todas as formas, dizendo: aí ó, você projetou essa marcha, você está querendo a unidade dos pastores na cidade, mas vai chover, não vai dar ninguém. Ninguém vai vir. Vai vir só aqueles que são mesmo, né, obrigados, como os líderes. Na verdade não são obrigados, né, mas eles têm esse compromisso com a gente, não deixar a gente sozinho nessa barca. Quem lembra desse dia? Amanheceu chovendo, tempo fechado. Lembro que um momento, minha esposa abriu a janela do nosso quarto, que tem 2 andares assim. Ele falou: vem ver. Aí teve alguém que mandou a previsão do tempo. Alguns tentando aumentar a fé, mas a previsão não falava nada de a previsão não tinha nada de que ia melhorar ou que ia abrir. Mas irmãos, eu vou falar um negócio para você. Nada mudava a minha fé naquele dia. Nenhuma notícia, nem olhando para cima. Aí eu levei minha esposa para ensaiar lá no caminhão, lá no palco. Nós ficamos debaixo da poltroninha do som ali. Na verdade não era poltroninha, tinha uma lá, né? Uma tenda lá. Eu fiquei lá vendo eles ensaiar. E a chuva comendo. Falei: Jesus amado, eu creio. Nós oramos para fazer isso. Nós oramos quando nós sentamos os supervisores para fazer essa agenda dos pastores. Nós oramos. Era a tua vontade, é o teu plano. Eu não vou arredar minha fé. Na hora vai parar. Eu creio nisso. E aqueles que não vê, vai perder, porque vai abrir o tempo. O Senhor vai parar a chuva até terminar lá depois. Nós viemos. E na hora de sair, sabe o que saiu? Sol. Foi pouco, mas Deus estava mostrando para nós: eu sou Deus e falo, e eu vou cumprir na vida de vocês. Vocês vão fazer, porque está no meu coração essa marcha. E eu creio que mudou naquele dia algo nessa cidade de Fernandópolis. Irmãos, as circunstâncias eram piores. A previsão não era boa. É só um louco debaixo de chuva falando que vai abrir o tempo. Mais lindo ainda, esqueci. E saiu um arco-íris dizendo: eu tenho uma promessa com vocês. Eu creio. Deus quer mudar a tua sorte. Será que tem homens de fé aqui? Fique de pé. Deus não chega atrasado. Filho, você não fala assim: Deus não chega atrasado não, irmão. Deus não chega não. A hora que o barco estava afundando, Ele veio andando por sobre as águas. Para Deus nada é impossível. Sabe o que é interessante? Na 4ª vigília da noite, repete comigo: 4ª vigília da noite, das 3 às 6 da manhã. Das 3 às 6. Lá nós vamos morrer. Não tem mais jeito. Essa situação não dá mais. Quer dizer para você: espera. Quanto menos você espera, na 4ª vigília da noite, Jesus vai vir andando
sobre as águas a teu socorro. A tempestade não é para te afundar, a tempestade é para aumentar a sua fé. A luta não é para te denegrir, a luta não é para te humilhar, a luta é para te elevar a sua fé, para amadurecer a sua fé. Quantos homens de fé foram avivados aqui nessa manhã? Então levante a sua mão. Se você tiver fé e tem algo que você precisa mudar na situação, eu quero que você corra aqui para frente e comece a clamar e a orar. Fala: Senhor, o medo vai sair. O coração que prevalece o medo, a fé desaparece. Mas se prevalecer a fé, o medo vai desaparecer do seu coração hoje. Mesmo que seja depois de 4 dias, como Lázaro já tinha morrido, Deus pode fazer ressuscitar os teus sonhos. Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para aqueles que creiam. Não temas, diz o Senhor. Não temas. Se creres, verás a glória de Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor. Aleluia. Todo mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, traz a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor, e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. É você e Deus, é você e Deus. Eu não vou orar por você hoje, não vou pôr a mão em você, não. Os discípulos estavam sozinhos no meio da tempestade. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no fogo. Eles foram jogados ali amarrados e sozinhos. Mas pela fé, o 4º homem entrou na fornalha. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, diz o Senhor. Pela fé, veja o Senhor. Pela fé, veja o Senhor nesse problema. Veja o Senhor com você, você não está sozinho. Encontro abrigo em ti. Segura-me. Todo mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, traz a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor, e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, aumente a sua fé, diz o Senhor. Tem que mudar aí dentro o seu coração. Deus me mostra que alguns crentes estão esperando mudar circunstâncias exteriores para você ter fé. Aí não é fé, meu irmão. Aí não é fé. Deus manda dizer para alguns aqui: você está esperando mudar pelo menos um sinal exterior. Deus está dizendo para você: não vai mudar. Isso não é fé. Isso não é fé. Enquanto você quiser esperar mudar lá fora, se não mudar aqui dentro, não vai ser gerado. A fé tem que começar aí dentro. Homens de pequena fé, é manhã de aumentar a sua fé. Mulheres, aumente a sua fé. Há tanto tempo, pastor, há tanto tempo foi essa promessa. Eu sei que foi de Deus, mas eu acho que não é para mim. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Deus vai liberar esse milagre, mulher. Deus vai liberar esse milagre, homem. Deus vai mudar essa situação. Ele está contigo no meio da tempestade. Ele está contigo no meio da fornalha. Você não está sozinho. A bênção é Deus com você. Ele é o Deus do impossível. A palavra dele é a verdade. Creia nele. Ele muda a circunstância. Ele traz à existência as coisas que não existem. A escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus
diz o Senhor. Agora diz Yahvé, o Senhor. Foi eu que te criei, meu filho. Eu que te dei forma. Eu que te formei no ventre da sua mãe. Eu tenho um propósito, não temas, diz o Senhor. Não tenha medo, não fique apavorado. Porquanto eu te salvei. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu e eu sou teu, diz o Senhor. Mesmo passando pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Yahvé, o teu Deus, o Senhor teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Não temas, diz o Senhor. Apenas creia. Apenas creia. Alguns estão como Jairo aqui. Alguns já mandaram a notícia para você, ó, não tem mais jeito. As tuas finanças, os teus filhos, o teu casamento. Jesus manda dizer para você: não tenha medo. Se creres, verás a minha glória. Eu tenho o poder de ressuscitar os teus sonhos. Não temas. Não temas. Você que está sendo lançado no fogo. As pessoas têm procurado o seu mal. As pessoas têm falado mal de você. E a chama está grande. Deus manda dizer: se você ter fé, se você tiver fé, eu entro com você nessa fornalha. Nenhuma chama arderá em ti. Não vai queimar você, a não ser as amarras que o diabo colocou em você. E você vai sair livre para glorificar o meu nome, diz o Senhor. Não temas. Não temas, diz o Senhor. É mês de vitória. Atire as suas flechas. Não é nenhuma, e nem duas, e nem três. Até você ver a vitória completa. Não perca a sua fé. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada. A tua palavra foi ouvida por nós. E a fé vem pelo ouvir, Senhor. Aumenta a tua fé. Senhor, assim como o Senhor me deu aquela fé naquele dia da marcha, que foi a mais recente que eu lembro, nada e ninguém ia mudar aquela situação, porque o meu coração já decidiu crer. Assim como o Sadraque e Mesaque estava sobre uma influência muito forte, sobre uma ameaça muito forte, dizendo que eles tinham oportunidade de se dobrar ainda e eles iam se livrar da fornalha. Mas a convicção deles era tão forte no Deus do impossível, o amor pelo Senhor era tão grande, que eles decidiram enfrentar qualquer fornalha. Porque é melhor estar numa tempestade com o Senhor do que estar numa bonança sem a tua presença. É melhor estar fora, é melhor estar dentro do fogo contigo do que estar fora do fogo sem a tua presença. Faça isso conosco, Espírito Santo. Injete fé. Faça crescer fé de homens e mulheres que precisam tomar decisões. Homens e mulheres que precisam tomar decisão. Aumenta a fé deles em nome de Jesus. Aleluia. Cante isso agora. Vamos de novo essa parte. Diga. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. Diga com fé. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu.
afundar. Não é que ele estava já afundando, não, viu? O texto diz: quando começou, ele disse: socorro, Jesus. Jesus estendeu a mão e disse: oh, homem de pequena fé, enquanto você estava olhando para mim, você vinha até aqui. A hora que você tirou os olhos de mim, então a fé é essa: é olhar para Jesus e não para as circunstâncias. Enquanto você estiver focado em Jesus, pode estar caindo o mundo ao teu redor, mas Ele segura nas suas mãos. Não temas, essa é a palavra, não temas. A fé precisa ser ativada primeiro dentro de você, para que as circunstâncias exteriores precisam mudar. Para que o lado de fora mude, precisa mudar o teu interior. Eu espero que nessa manhã o Espírito Santo fez uma grande mudança no teu coração. E você vai sair daqui agora, não mais como um derrotado, desanimado, mas com homem ou mulher cheio de fé, dizendo: as circunstâncias vão mudar em nome de Jesus. E se não mudar, eu vou passar por isso e eu vou sair no final vitorioso em nome de Jesus. Eu te abençoo. Tem um final de domingo abençoado, um almoço, né, abençoado em nome de Jesus. E que esta fé aumente a cada novo dia na sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vira para o irmão e fala assim: não temas, Deus é contigo. Não tenha medo, meu irmão. Ative a fé dentro de você. Amém.